O sol se despedia lentamente no horizonte de Goiânia quando Amado Batista encostou seu carro de luxo em frente à imponente mansão. Aos 65 anos, o cantor vivia o auge da carreira e shows esgotados de norte a sul do Brasil e uma legião de fãs fiéis. Mas, por trás do sucesso, algo inquietava profundamente. Nos últimos meses, Helena, sua namorada de 30 anos, havia mudado. Psicóloga respeitada e discreta, passou a sair religiosamente às terças, quintas e sábados, sempre com a mesma desculpa e encontros com amigas. No entanto, Amado nunca conseguia falar com ela nesses momentos. Ligações ignoradas, respostas evasivas. A dúvida começou a corroer sua paz. Naquela noite, observando Helena se arrumar com um cuidado incomum, ele sentiu um aperto no peito. O celular dela tocou. Ela atendeu depressa e saiu para o corredor. Minutos depois, voltou com pressa, pegou a bolsa e disse: "Preciso sair agora, é urgente." Beijou-o rapidamente na bochecha e saiu. Da janela, Amado viu o carro dela desaparecer na curva. Algo dentro dele gritou. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves de um veículo mais discreto e decidiu segui-la. O que começou como um simples receio logo se transformaria em uma descoberta muito maior do que ele poderia imaginar. Goiânia, a capital do sertanejo, era também um mosaico de contrastes. Enquanto Amado desfrutava do conforto do setor marista, um dos bairros mais luxuosos da cidade, a poucos quilômetros dali existiam regiões marcadas por dificuldades diárias. Foi em uma dessas comunidades que Helena cresceu, filha de um pedreiro e de uma empregada doméstica. Lutou por cada conquista, estudando com bolsas e noites em claro, até se formar psicóloga. Seu caminho cruzou com o de Amado em uma ação beneficente 2 anos antes. O encantamento foi imediato, apesar da diferença de idade. Mas ao contrário das mulheres com quem ele já estivera, Helena não se deslumbrou. Evitava os holofotes, recusava presentes caros e mantinha seu trabalho na clínica psicológica. "Preciso manter minha identidade", dizia sempre. Agora, enquanto dirigia a uma distância segura, Amado se perguntava qual parte da identidade dela ele ainda não conhecia. Uma de suas músicas mais emblemáticas tocava no rádio em uma canção sobre confiança e amor inabalável. Mas, ironicamente, Amado Batista tamborilava os dedos no volante, inquieto. Seus olhos fixavam o carro de Helena, que se afastava do centro da cidade e adentrava bairros cada vez mais modestos. Algo estava errado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto, empresário de Amado há mais de 20 anos, atendia uma ligação crucial. Ele já suspeitava das constantes ausências de Helena e, por diversas vezes, tentou alertar o amigo. "Cuidado com o coração, companheiro." Amado sempre se entregou de corpo e alma aos seus relacionamentos, e isso o tornava vulnerável. O carro de Helena parou em frente a um prédio antigo no setor Campinas, uma das áreas mais tradicionais de Goiânia. O cantor, mantendo-se à distância, observou quando ela digitou um código na porta lateral e desapareceu no interior do imóvel. Não havia placas chamativas, apenas um aviso discreto e entrada restrita. O coração dele acelerou. O que ela fazia ali? Após minutos de hesitação, tomou uma decisão. Estacionou seu carro a algumas quadras e seguiu a pé, usando boné e óculos escuros para disfarçar sua identidade. A movimentação no local era incomum. Primeiro, um homem saiu com expressão abatida, seguido de uma jovem que parecia igualmente angustiada. Algo ali dentro pesava sobre as pessoas. Foi então que a porta se abriu mais uma vez. Amado se escondeu rapidamente nas sombras de um beco. Naquela mesma noite, em outro ponto da cidade, Roberto se encontrava com um investigador particular que havia contratado semanas antes, sem o conhecimento do cantor. "Tenho informações. E fotos. Mas não sei se você quer ver", disse o detetive, em tom sombrio. Enquanto isso, dentro do prédio misterioso, Helena estava diante de um homem de meia idade, visivelmente perturbado. Ele falava entre soluços, segurando a cabeça com as mãos trêmulas. "Eu não sei mais o que fazer. Minha vida está desmoronando.
Do lado de fora, Amado sentiu um nó na garganta. Precisava saber a verdade e mesmo que ela o destruísse. Quando um jovem se aproximou e digitou o código de entrada, o cantor fixou os olhos na sequência. Memorizar aqueles números era sua única chance de descobrir o que estava acontecendo. O que ele não sabia era que, em outro canto da cidade, uma jovem jornalista chamada Mariana recebia um envelope anônimo. Dentro, informações explosivas sobre Amado Batista e sua enigmática namorada. O segredo por trás do romance do rei do brega, dizia a nota manuscrita. Para ela, essa história poderia ser a grande chance de sua carreira. Mesmo que a ética fosse um detalhe secundário. E enquanto Helena lidava com segredos que pareciam pesados demais para carregar sozinha, Amado preparava-se para atravessar aquela porta. O que encontraria lá dentro poderia mudar sua vida para sempre. O ambiente era tenso. Salas separadas, conversas em tom baixo, algumas vozes exaltadas. Documentos sendo assinados com pressa. Para qualquer olhar desatento, o local poderia parecer um escritório comum, mas algo ali não se encaixava. Amado sentia isso na pele. Do lado de dentro, Helena guardava um segredo que jamais havia compartilhado, nem mesmo com ele. Antes de se tornar uma respeitada psicóloga, sua adolescência foi marcada por uma luta intensa para sobreviver. Fugiu de casa por motivos que nunca revelou, chegando a morar nas ruas por um curto período. Essa experiência moldou sua visão de mundo, influenciando cada escolha que fez desde então. Do lado de fora, Amado sentia o tempo correr contra ele. Precisava decidir, atravessava aquela porta e encarava a verdade, ou esperava um pouco mais. Enquanto isso, a cidade fervilhava sem saber da tempestade que se armava. Roberto, o fiel empresário, dirigia em alta velocidade, segurando um envelope com informações que poderiam mudar tudo. A jornalista Mariana preparava sua câmera escondida, pronta para revelar um escândalo que poderia estremecer a reputação do cantor. E Helena, alheia ao cerco que se fechava ao seu redor, seguia concentrada no que quer que estivesse fazendo naquele prédio. Respirando fundo, Amado tomou sua decisão. Aproximou-se da porta, digitou o código que havia memorizado e entrou. O interior o surpreendeu, nada de sombras clandestinas ou ambiente ameaçador. Apenas paredes brancas, iluminação suave e cadeiras na recepção. Uma senhora idosa ergueu os olhos do computador e empalideceu ao reconhecê-lo. Senhor Batista, o que faz aqui? Sua voz tremia levemente. Estou procurando Helena, respondeu, sentindo o coração acelerar ao perceber que todos ali conheciam sua ligação com ela. A recepcionista se levantou rapidamente. Ela está em atendimento. Não pode ser interrompida. Mas, como se o destino quisesse provar o contrário, naquele instante a porta lateral se abriu. Helena surgiu ao lado de um homem visivelmente abalado. Ao erguer o olhar e encontrar Amado parado ali, sua expressão congelou. As mãos tremeram e a pasta de documentos que carregava caiu ao chão, espalhando papéis por toda parte. Amado. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu em um sussurro, mas antes que ele pudesse responder, um som cortou o silêncio. Sirenes. Luzes vermelhas e azuis inundaram o ambiente através das janelas. O grito estridente ecoou no corredor. Polícia Federal. Ninguém se move. O caos explodiu diante dos olhos de Amado. Agentes armados invadiram o local, derrubando cadeiras, gritando ordens. Em segundos, Helena foi cercada, enquanto ele era puxado para trás por um policial que claramente o reconheceu. Senhor Batista, o senhor não deveria estar aqui. Isso é uma operação sigilosa. Do lado de fora, Roberto chegou a tempo de ver o amigo ser escoltado para longe. O investigador Paulo, sempre nas sombras, registrava a cada momento com sua câmera. E no meio de tudo, Helena foi algemada. Mas sua expressão não era de medo, nem de culpa. Era de determinação. Amado, não é o que você está pensando. Gritou ela, enquanto era levada. Confia em mim. As horas seguintes foram um turbilhão.
O cantor foi levado para prestar depoimento e não como suspeito, mas como testemunha. Sentado na delegacia, ouviu a verdade se desdobrar à sua frente como um filme surreal. O prédio onde Helena entrava regularmente estava no centro de uma investigação sobre uma rede de documentos falsos. O delegado Castro, um homem de olhar cansado, folheava alguns papéis enquanto explicava. Seu nome nunca apareceu nas nossas investigações, Sr. Batista. Mas a senhorita Helena? Ela está no centro de tudo isso. Ao lado de Amado, Roberto permaneceu firme, tentando protegê-lo da tempestade que já começava a ganhar força na mídia. E ali, cercado por perguntas sem resposta, Amado se perguntava, quem era Helena de verdade? E até onde iria essa história? Do lado de fora da delegacia, o caos se instalava. Repórteres se aglomeravam, câmeras piscavam sem parar, microfones se estendiam em busca de qualquer palavra. Entre eles, Mariana, a jovem jornalista de olhos afiados, já preparava a matéria que poderia impulsionar sua carreira. Ela tinha informações privilegiadas e não hesitaria em usá-las. Dentro da delegacia, Amado permanecia sentado, a mente em turbilhão. Isso não pode estar acontecendo, e murmurava para si mesmo, a voz embargada. Tudo o que sabia sobre Helena, tudo o que viveram juntos, teria sido apenas uma ilusão? Em uma sala separada, Helena aguardava. Seu rosto permanecia impassível enquanto os policiais listavam as evidências contra ela em documentos falsificados, movimentações financeiras suspeitas, encontros discretos com pessoas envolvidas em atividades ilícitas. O quadro pintado contra ela era de uma criminosa experiente. O telefone de Amado não parava de tocar. Fãs preocupados, amigos da indústria oferecendo apoio, programas de TV disputando entrevistas exclusivas. O escândalo crescia como um incêndio fora de controle, e a mídia já tinha seu enredo pronto, o cantor romântico enganado por uma mulher misteriosa e mais jovem. Precisamos agir, e agir agora! Insistia Roberto, preocupado com a imagem do amigo. Você precisa se distanciar dela. Fazer um pronunciamento. Proteger sua carreira. Mas Amado mal ouvia. Sua mente vagava pelos momentos compartilhados com Helena. Os sorrisos cúmplices, as conversas madrugada dentro, o brilho em seus olhos quando falava sobre ajudar os outros. Nada daquilo combinava com a figura de uma mulher fria e calculista. Quero falar com ela, declarou enfim. Preciso ouvir a verdade da boca dela. Foram 3 dias de espera até que a autorização para visitá-la na prisão fosse concedida. 3 dias em que o escândalo tomou proporções nacionais. Manchetes, especulações, debates em horário nobre. Havia quem o visse como vítima, outros o acusavam de cúmplice ingênuo. Seus shows foram cancelados, e ele se isolou do mundo, aguardando o momento certo. Quando finalmente entrou na sala de visitas, o impacto foi imediato. Helena estava ali, sem maquiagem, vestindo o uniforme prisional. Mas sua postura continuava firme, o olhar inabalável. Obrigada por vir, e disse, sem rodeios. Eu preciso entender, respondeu o Amado, a voz carregada de emoção. O que é tudo isso? Ela respirou fundo antes de responder. Não posso falar muito. Meu advogado me orientou a esperar o momento certo. Mas acredite, nem tudo é o que parece. A conversa foi interrompida várias vezes pelos guardas, que monitoravam cada palavra. Ao sair dali, Amado estava mais confuso do que nunca. Mas uma certeza crescia dentro dele e havia algo muito maior por trás de toda aquela história. Enquanto isso, Mariana, a jornalista que tanto ansiava pelo furo do ano, começou a perceber falhas na investigação. Se Helena fosse realmente uma criminosa experiente, por que manter um relacionamento público com uma celebridade? Por que continuar exercendo a psicologia se estivesse envolvida em esquemas milionários? O que antes parecia uma matéria fácil agora se tornava um mistério mais profundo. E Mariana não resistia a um bom mistério. Roberto, por outro lado, continuava tentando proteger o amigo. Você tem uma carreira a zelar. Fãs que dependem de você. Não pode se envolver mais nisso.
Amado, porém, levantou o olhar, determinado. E se eu estiver abandonando alguém que realmente amo no momento em que ela mais precisa de mim? A decisão veio como um trovão e ele contrataria os melhores advogados do país para defender Helena. Mesmo sem saber se ela era inocente ou culpada. Todos merecem uma defesa justa, declarou, enfrentando a mídia, os críticos e até mesmo seus próprios assessores. Aquela atitude não era apenas um gesto de amor. Era o início de uma transformação. Pela primeira vez, Amado não estava apenas seguindo roteiros ou conselhos empresariais. Pela primeira vez, ele estava escrevendo sua própria história. E o mundo inteiro estava assistindo. O tempo passava, e a verdade insistia em emergir das sombras. Uma semana após o escândalo abalar o país, a equipe de advogados contratada por Amado fez uma descoberta crucial: um notebook pessoal de Helena, nunca encontrado pela polícia. Escondido em um compartimento secreto de seu apartamento, aquele computador poderia conter as respostas que todos procuravam. Com uma ordem judicial, os advogados garantiram acesso ao equipamento. No entanto, havia um obstáculo e o conteúdo era protegido por senhas complexas. Foi então que Helena tomou uma decisão inesperada. Durante uma visita privada, longe dos olhares dos guardas, olhou nos olhos de Amado e sussurrou: "A senha é Canto dos Sonhos 2021. Ele piscou, surpreso. Era assim que eu chamava o nosso futuro juntos. O código não era apenas uma combinação de palavras. Era um vestígio de sentimentos, um fragmento do amor que um dia compartilharam. Com o coração acelerado, Amado digitou a senha e, pouco a pouco, uma nova história começou a se revelar. O notebook guardava algo muito diferente da versão oficial. Fotos, documentos, anotações detalhadas e tudo organizado com precisão. Nada ali apontava para uma criminosa, mas para alguém que estava no centro de algo muito maior do que qualquer um imaginava. Enquanto isso, Mariana, a jornalista determinada a descobrir a verdade, recebeu uma pista inesperada. Uma fonte anônima dentro da Polícia Federal entrou em contato. Nem todos na operação sabiam o que realmente estava acontecendo e revelou a voz misteriosa. Há forças poderosas em jogo. O quebra-cabeça começava a se encaixar. Mas Roberto, sempre preocupado com a reputação de Amado, fez uma última tentativa de convencê-lo a se afastar. Mesmo que ela não seja culpada, está envolvida em algo grande. Sua imagem nunca será a mesma. Mas Amado já tinha feito sua escolha. Seus olhos brilharam com uma determinação inabalável. Minha imagem não importa mais. O que importa é a verdade. Na véspera da audiência preliminar, tudo mudou. Os advogados de Helena chegaram ao gabinete do delegado Castro acompanhados por representantes do Ministério Público. As provas que traziam eram devastadoras e capazes de virar o caso de cabeça para baixo. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. Câmeras piscavam sem parar. Murmúrios ecoavam pelo salão. Sentado na primeira fileira, Amado manteve o olhar fixo na entrada até que Helena apareceu. Mesmo vestindo o uniforme prisional, sua postura permanecia firme. O promotor iniciou sua acusação com convicção. Apresentou documentos, testemunhas e movimentações financeiras suspeitas. Parecia um caso fechado. Até que a defesa pediu a palavra. Meritíssimo, gostaríamos de chamar uma testemunha surpresa, o delegado Castro. Um burburinho tomou conta do tribunal. O delegado hesitou, mas não teve escolha senão caminhar até o banco das testemunhas. Seu desconforto era visível. O advogado ativou o notebook e girou a tela para ele. Delegado, o senhor reconhece este documento? O rosto de Castro empalideceu. Na tela, um arquivo confidencial continha sua assinatura e uma ordem oficial de infiltração. O tribunal prendeu a respiração. Helena não era criminosa. Era uma psicóloga recrutada para uma operação sigilosa, ajudando testemunhas protegidas a reconstruírem suas vidas. Ela se infiltrou em um esquema de falsificação para garantir que vítimas de violência tivessem novas identidades e segurança. O delegado baixou os olhos.
A operação foi comprometida por um vazamento interno. Decidimos prender todos, inclusive nossa própria agente, para proteger algo maior. O silêncio foi quebrado por uma explosão de murmúrios. Helena manteve-se serena. Seus olhos se voltaram para Amado, e um sorriso emocionado se formou nos lábios do cantor. Seu coração nunca havia mentido para ele. A audiência terminou com a libertação imediata de Helena. Todas as acusações foram retiradas, e o juiz ordenou uma investigação sobre o vazamento que quase destruiu sua vida. Longe dos holofotes, Helena finalmente pôde contar tudo a Amado. Comecei como voluntária, oferecendo apoio psicológico a testemunhas. Mas quando viram meu trabalho, me convidaram para participar da operação oficialmente. Ele segurou suas mãos. Por que não me contou? Ela suspirou, seus olhos marejados. Era confidencial. Pessoas estavam em risco. E eu temia que você não entendesse, que soubesse que fiz isso não por dinheiro ou status, mas porque já precisei de ajuda e não tinha ninguém ao meu lado. Enquanto saíam juntos do tribunal, Mariana publicou a matéria que expunha a verdade. Além do trabalho com a polícia, Helena dedicava-se a uma instituição para jovens em situação de vulnerabilidade. Muitas das noites em que desaparecia eram passadas ajudando quem não tinha mais esperança. Roberto, arrependido por ter duvidado, foi o primeiro a oferecer apoio financeiro ao projeto. Mas foi Amado quem deu o passo mais importante e decidiu usar sua influência para transformar aquela causa em algo ainda maior. Meses depois, o Instituto Novas Chances foi inaugurado em Goiânia. Mais do que um abrigo, tornou-se um centro de esperança, oferecendo cursos profissionalizantes, assistência psicológica e jurídica para jovens em risco. Na primeira apresentação pública após o escândalo, Amado surpreendeu o público ao dividir o palco com um coral formado pelos jovens atendidos pelo Instituto. A música que apresentou, Verdades Escondidas, tornou-se um hino, e toda a renda foi destinada a projetos sociais. Helena, agora livre para viver sua missão sem segredos, revelou em uma entrevista exclusiva. Por anos, vivi 2 vidas. Agora, posso finalmente ser inteira. O delegado Castro, após a investigação, foi promovido por sua integridade. E Amado, ao lado de Helena, descobriu uma nova forma de amar. Não apenas o amor das canções românticas, mas aquele que se prova em ações. E você? Já julgou alguém antes de conhecer toda a verdade? Às vezes, as aparências enganam. E por trás de atitudes misteriosas podem existir atos de extraordinária bondade. Compartilhe sua história nos comentários e ajude a inspirar outras pessoas a enxergar além do que os olhos podem ver. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.